Para você que entrou aqui no meu canal, eu desejo de verdade que Deus te abençoe e que abra a sua mente, o seu entendimento e o seu coração para que você possa compreender o que nós vamos explicar aqui de forma bem explicativa, tá bom? Eu prometo que eu vou explicar de forma bem explicativa uma verdade que considero também essencial para a nossa vida, para o nosso coração. O que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo? Você já se perguntou isso? O que é o Evangelho? Será que o Evangelho é exatamente isso que estão querendo apresentar para nós? Será que o Evangelho de Cristo se resume em gritos, pulos, manifestações de dons? Será que o Evangelho de Cristo é riqueza física, financeira, terrena? Neste vídeo, eu quero apresentar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vale ressaltar que o meu intuito aqui é apresentar o verdadeiro, puro, simples, genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E é com base nessa pergunta que quero iniciar dizendo: o que é o Evangelho de Jesus Cristo? E desde já quero dizer, o Evangelho de Cristo não é pulo, o Evangelho de Cristo não é gritaria, o Evangelho de Cristo não é alguém sair por aí rodando, sapateando no meio do templo, da congregação. Negativo. Uma pessoa que tem o Evangelho de Cristo dentro do coração não é aquela pessoa que se resume em gritar, não é aquela pessoa que faz muito barulho, sabe? Esse pensamento é totalmente deturpado. Para falar a verdade, esse pensamento é falsificado, porque o Evangelho de Cristo vai muito além do que essas coisas. Sabendo disso, eu quero nesse momento apresentar uma carta de Paulo que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo exatamente está falando sobre esse assunto que nós estamos aqui abordando, sobre salvação e sobre Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vem dizer para a igreja: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo que ele não se envergonha deste Evangelho que ele está pregando. E Paulo vem dizer e nos ensinar que o Evangelho não pertence a homem, não pertence à mulher, mas o Evangelho é de Cristo. Evangelho, no grego, significa boas novas ou boas notícias. E um detalhe muito importante: quem traz essas boas novas ou essas boas notícias não é homem, não é mulher, é Deus encarnado. É um Deus que se encarnou, que se fez servo, que se fez homem, que se humilhou a si mesmo para trazer o conhecimento a mentes limitadas como a nossa, para nos dar a verdadeira sabedoria que não procede deste mundo terreno, mas procede do alto. Jesus Cristo desceu do céu para nos dar conhecimento espiritual, para renovar a nossa mente e para nos fazer pessoas entendidas e compreendermos quem de fato é Deus. Quem de fato Deus é. O que Deus espera de nós. Essas boas notícias ou essas boas novas, Jesus Cristo trouxe do céu. E neste momento, nesta hora, Ele deseja que essas boas notícias, que é o Evangelho, Ele deseja que essas boas novas, que é o seu Evangelho, esteja penetrado no teu coração. E Paulo vem dizer o porquê que as boas novas ou as boas notícias, que é o Evangelho, tem que estar no nosso coração. Porque uma vez o Evangelho estando no nosso coração e nós depositamos a nossa fé acompanhada de obediência ao Evangelho, quando nós fazemos isso, é efetuado em nós salvação. É o que Paulo está dizendo no versículo 16 de Romanos capítulo 1. Quando o indivíduo ouve a mensagem do Evangelho e crer nessa mensagem,
deposita a sua fé nessa mensagem e decide obedecer às palavras dessa mensagem, a salvação se encontra na vida deste indivíduo. E sabe o que é mais interessante? É que salvação no grego é soteria. E soteria significa livramento, preservação e segurança. Então, salvação é exatamente Deus querendo nos livrar da condenação eterna. É Deus querendo nos livrar do poder do pecado. É Deus querendo nos livrar da influência de Satanás. É exatamente Deus querendo nos preservar a nossa alma, a nossa vida. A salvação é exatamente Deus querendo nos manter em segurança. Meu querido e minha querida, eu peço um momento da tua atenção nessa hora. O Evangelho não tem nada a ver com gritaria. O Evangelho não tem nada a ver com quem tem mais dons. O Evangelho não tem nada a ver com cargos. O Evangelho não tem nada a ver com riqueza. Quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, quem é mais bem-sucedido. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com quem vai para um culto 3 vezes na semana ou em todos os domingos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com quem faz mais campanhas, com quem sobe mais os montes, com quem jejua mais. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Chegou a hora de nós acordarmos para a realidade. E eu, nesse momento, vou te dizer de forma mais profunda o que é o Evangelho. É certo que o Evangelho no grego significa boas novas ou boas notícias. Mas eu, nesse momento, quero te dar uma explicação mais profunda e guarda isso no teu coração. Eu aprendi isso e quero também te explicar isso. O Evangelho é a nova aliança. O Evangelho é as palavras de Jesus Cristo. O Evangelho é os ensinamentos dos 12 apóstolos. Este é o Evangelho. Eu vou repetir, tá bom? O Evangelho é a nova aliança que Cristo constituiu. O Evangelho é as palavras de Jesus Cristo. O Evangelho é os ensinamentos dos 12 apóstolos. E quem obedece isto recebe salvação, livramento, segurança. Olha, eu sei que essa pregação ela pode parecer um pouco curta. Ela é curta mesmo, mas ela tem um grande significado. E ela pode te salvar, tá bom? Ela pode transformar a tua vida, se você realmente ouvir como está me ouvindo agora, mas não somente ouvir, como também depositar a tua fé e a tua obediência. Porque se na verdade eu dizer que creio, que tenho fé nas palavras de Jesus e nos ensinamentos dos 12 apóstolos, mas eu não obedeço, na verdade, a fé que eu digo que tenho, ela não é verdadeira, ela é falsa diante de Deus. A fé verdadeira diante de Deus é aquela que você deposita a sua fé no Evangelho, mas também obedece. Eu nesse momento posso estar indo embora. Essa pregação nesse momento ela pode estar acabando, mas por favor, essas palavras não podem sair do teu coração. Elas não podem permanecer somente nos teus ouvidos, mas elas devem também permanecer no teu coração. Tá bom? Então eu vou indo embora. Mas essas palavras não podem sair da tua vida. Elas não podem ir embora do teu coração. Porque se você acreditar, lançar a tua fé nessas palavras que não são minhas, mas de Cristo e dos apóstolos, salvação, livramento, segurança, preservação vão ser efetuadas na tua vida. Que Deus te abençoe e que Ele continue contigo sempre e sempre. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.